Neste episódio do PG On Air, vamos falar sobre um tema que é um sonho e que rende muitas dúvidas para muitas pessoas: estudar no exterior. Hoje temos o prazer de receber novamente o Joel Rosenbaum, CEO da Dura Software para América Latina, Brasil e Península Ibérica. O Joel também foi chefe global de estratégia e desenvolvimento corporativo digital do Santander e anteriormente também ocupou um posto de liderança no primeiro banco digital dos Estados Unidos. O Joel também tem um AB em governo pela Universidade de Harvard e um JD pela Stanford Law School. Joe, é um prazer tê-lo aqui conosco novamente. Bem-vindo ao PG On Air. Muito obrigado, sempre um prazer estar aqui com vocês. Eu sou Michele Barum, advogada do PG Law, e você está no PG On Air. Joe, então, começando com as perguntas agora. Como foi o seu processo de escolha das universidades e quais fatores você levou em consideração para escolher? Como você sabe, nos Estados Unidos é um pouco diferente, porque a gente faz faculdade de graduação e depois a faculdade de Direito nos Estados Unidos é um pós-graduação, tecnicamente um doutorado. Então, normalmente, nos Estados Unidos, todas as pessoas têm duas faculdades para esse processo e a gente também tem a costume de sair da casa para ir à universidade, então é um pouco diferente do que o Brasil. Então, para mim, eu era da Califórnia, eu queria ir a uma universidade top e o Harvard foi uma experiência interessante. Também recebi a proposta para ir a Stanford, nesse caso Harvard. Quando chegou o momento de olhando igual a faculdades tops para a faculdade de Direito, para mim eu pensei, originalmente, ficar no Harvard seria muito legal. Mas quando eu estava começando o processo das solicitações e tudo para ir às universidades, pensei, sinceramente, gostasse de ficar no Harvard, sem meus amigos, sem tudo que conheci, ou seria legal fazer uma coisa diferente. E para mim, os dois lugares bem fortes, eu tinha tomado até aula de faculdade de Direito do Harvard, mesmo com aluno de graduação, e tinha professores fazendo as minhas recomendações assim, mas Stanford ofereceu algo diferente. A decana dessa época foi Kathleen Sullivan, uma pessoa top, e Stanford tinha também uma turma bastante menor, para, pelo menos para os JDs, e foi uma experiência um pouco mais personalizada, assim, mas os dois faculdades foram super bons, e tem muitos outros bons também, e essa foi para mim um pouco o meu mundo californiano, Massachusetts, e fazendo essa, mas para mim o fator tamanho da turma, habilidade de customizar as coisas, o clima também, o californiano é um pouco como o brasileiro também, a gente não gosta muito de neve, a gente pode suportar até um ponto, mas ficar já mais 3 anos de neve também não foi uma ideia ideal. E quais foram as principais diferenças que você percebeu entre o ensino na faculdade entre as duas? Falando da faculdade de Direito, o mais impactante é a turma do JDs no Harvard 3 vezes a turma no Stanford. Então, as duas têm professores top, tem tudo top, mas a nível de personalizar as coisas, por exemplo, se fala em inglês small group section, porque no JD o programa tem o mesmo grupo de alunos por todos. O small group em Harvard foi como 150 pessoas ou algo assim na minha época. No Stanford, 30 pessoas. Então, essa foi uma experiência diferente, e a habilidade de conectar com os professores e tudo assim. Além disso, tem algumas coisas. Agora, claro, as coisas nesses últimos anos já têm mudado bastante. O Harvard igual, já não tem notas da mesma forma, e é muito mais parecido ao Stanford e Yale, falando desse Big Three, como se fala em inglês. Mas, na época, para, por exemplo, conseguir um trabalho, no Stanford e Yale, é a faculdade que fala para os escritores, quem poderiam ver, tem sistema de loteria, não tem esses requisitos, assim. No Harvard foi um pouco diferente. Agora é muito mais homogeneizado com isso. Mas tinha diferenças assim. E culturalmente, Stanford fica na Califórnia. É verdade que tem uma cultura um pouco mais relaxada, mais acessível, um pouco assim também mais fácil, porque tem menos pessoas. Mas do outro lado, e essa foi
Eu comecei a faculdade de Direito em 2001, então faz tempo. Mas nessa época também tinha uma diferença um pouco mais, Stanford no caminho, começando tecnologia e tudo isso. Uhum. Outra coisa que já não é relevante do outro lado, mas quando eu fiz a universidade e depois a faculdade de Direito, Harvard como potência de nome como Mickey Mouse, pode ir a qualquer canto do mundo e todo mundo sabe. Tem muitas outras faculdades igual do nível, mas talvez não sejam tão conhecidas. No meu caso, não de forma só um fato como eu fiz graduação lá, não foi um fator tão relevante. Mas se fosse um aluno do estrangeiro entrando, ainda tem. Agora, especialmente o que tem acontecido na tecnologia nesses últimos 20 anos ou mais, o Stanford provavelmente tem um nome mais ou menos igual a muitos países, inclusive no Brasil. Uhum. Qualidade acadêmica, tudo assim, já era igual por muito tempo. Mas pensando nessa, isso foi um fator também. E ainda existe. Tem faculdades que são bons, por exemplo, a Universidade de Chicago, uma das melhores faculdades do mundo, tem uma faculdade de Direito absolutamente top. Mas o nome fora dos Estados Unidos, ou mesmo fora de pessoas cultas nos Estados Unidos de direito, não vão dar conta. Então, para a pessoa que chegar do estrangeiro, para essa com certeza é parte de valor. E porque tem um valor econômico na habilidade de procurar empregos nos Estados Unidos, outras coisas, é um fator também relevante. Sim, sem dúvida. E teve alguma disciplina ou algum professor que marcou a sua experiência durante todo esse período da graduação e do doutorado? Oh, vários. Para mim, eu tinha um interesse bem forte, eu quase entrei no caminho de ser acadêmico. De verdade, a cultura de entrar na faculdade nos Estados Unidos como professor mudou muito durante os meus tempos, e não foi o meu caminho, mas vários. Na faculdade de Direito, eu tinha Decana também, Kathleen Sullivan também foi um mentor muito importante. Foi acessibilidade no Stanford também, pensando professores de direito criminal, de propriedade, de outros. Tinha outro professor de faculdade de direito de Harvard que tinha uma aula para alunos de graduação, Frank Michelman, que foi uma experiência brilhante, essa habilidade de falar, e foi todo esse tipo de conversa e mentorship. Em inglês, isso é um conceito bem importante, e eu aproveitei muito. Esse foi um dos maiores privilégios de estar nessas faculdades, mas tem que procurar, tem que ir. Nos Estados Unidos tem um conceito office hours, e são horas onde o professor fica disponível, tem que aproveitar, tem que investir, porque muitas vezes pode aprofundar, entender e crescer muito mais por esse nível de entendimento. E como você sente que um aluno estrangeiro que esteja fazendo um LLM nas duas instituições pode aproveitar dessas oportunidades? Não, eu acho, está lá, e a interação com os professores é igual, não tem barreira. Eu acho que a única barreira possível talvez seja a confiança em falar inglês. Tem muitos estrangeiros que ficam com medo de falar inglês ou conversar. Isso tem que superar. É porque, obviamente, o meu português, falando com você, não é perfeito. Ainda não é. Eu passei 5 meses no Brasil já faz 14 anos atrás. Não tinha muita formação formal em português e estou fazendo um podcast aqui com você. Ontem eu estava fazendo no CNBC com 23 milhões de pessoas olhando, com o mesmo nível de português. Não é isso que o português é perfeito, mas dá para entender, e não vou limitar as minhas oportunidades no Brasil por essa barreira. Muitas pessoas que têm muita formação do inglês para fazer os exames de tudo, mas tem que conquistar esse medo, porque todo mundo vai ficar paciente com isso e praticar a única forma de avançar. Mas pode ir aos office hours, pode marcar reunião com elas, pode participar. Muitas vezes, especialmente, por exemplo, uma faculdade no Stanford, onde tem muitos professores que participam de atividades fora da Stanford com a indústria, e não só falando da faculdade de Direito, tem outros. Podem também ser conexões para fazer outras coisas.
A coisa que de networking nesses programas é bem importante. É uma janela especial. Muitos de meus contatos, nós com certeza no Brasil, o único motivo que eu estou aqui com você agora é pelos meus amigos brasileiros na turma da ELM quando eu estava fazendo o JD. Essa foi a ponte para o Brasil. Mas tem amigos em outros países também por isso. E tem que forçar para sentir confortável falando inglês. É totalmente aceitável equivocar. E isso vai ajudar bastante na transição e aproveitando desse benefício. Perfeito. E como você acha, então, a gente acabou já falando um pouquinho disso, mas se você puder aprofundar também, Joe, como você acha que o ambiente das duas faculdades acabou influenciando nas suas escolhas de carreira depois da graduação? Essa é uma boa pergunta. E isso é verdade em várias faculdades. Cada faculdade nos Estados Unidos tem o seu entorno. Tem muitas faculdades que fazem parte de uma lista elite que tem um palco nacional ou internacional também. E tem as coisas onde mais ou menos o acesso é igual. Mas tem outras coisas locais e outras coisas que acontecem, por exemplo, no campus. Por exemplo, não pode comparar as coisas com o mundo da tecnologia e essas coisas de venture capital e estão acontecendo pertinho do Stanford. Mas do outro lado, no mundo da política global, visitas de chefes do governo de vários países, como Harvard fica em inglês se fala da rodovia, o I-95 corredor. Tem muito mais visitas lá no Kennedy School, então depende muito do interesse do aluno. Por exemplo, tem no Georgetown ainda mais dessa, porque fica no Washington, D.C., então, depende. Por exemplo, para alunos estrangeiros, se falando da faculdade de Direito, os programas são absolutamente excelentes. Mas tem a porcentagem maior de alunos que vão para um caminho acadêmico. No Harvard tem muito mais no LLM que quer trabalhar nos Estados Unidos, quer fazer algo no escritório. O Stanford tem uma mistura. Cada faculdade tem a comunidade. E para o aluno estrangeiro é muito mais importante essa conexão nacional e internacional do que local, porque poucos alunos estrangeiros vão entrar no mercado local. Eu tinha uma amiga no Stanford, israelense, que recebeu uma proposta para trabalhar no Amazon durante a experiência dela, mesmo fazendo o LM. Ela recusou, mesmo que foi super atrativa, porque não queria arruinar a experiência do LM fazendo o trabalho. E tem coisas assim, mas isso não é comum. Comum eu quero estar em Nova York, por exemplo, Harvard, qualquer universidade dessa. Tem muitas pessoas que vão de Stanford, Nova York também, mas é muito mais comum, tem muito mais esforço de recrutamento no International Associate ou algo na parte leste do país do que o oeste. Perfeito. E, Joe, você teve uma carreira muito internacionalizada, né? Então, no Brasil, na Espanha, em diversos outros lugares. Como você entende que essa carreira, que essa internacionalização te trouxe benefícios? Os benefícios que, por exemplo, um aluno de LLM busca ao ir para os Estados Unidos? Bom, como tem pro e contra, né, nesse ponto. Tem um benefício em que não estou competindo no mercado normal do meu país. Não, entre os Estados Unidos é menos comum, por exemplo, você fala inglês perfeitamente bem. Quantos americanos falam português? Português e espanhol, ainda menos, ou algo assim. Então, já estou em um mundo um pouco diferente. Ao contrário disso, quando estivessem procurando exatamente uma pessoa para essa caixinha, raramente seja eu. Eu talvez tenha todo o background para isso. Mas por isso chegar a ser um CEO de algo foi uma coisa muito importante, porque não tenho que defender nem explicar que sou eu. Sou uma cara do setor jurídico, advogado, sou um cara de M&A, um cara do setor imobiliário, tem muitas experiências. Eu acho que para o LLM, a habilidade de conectar internacionalmente e levar
como uma carteira de contatos. Esse programa de contatos dos Estados Unidos pode ser bem interessante. E pode ser uma plataforma para entrar em trabalhar, mas não necessariamente na forma mais óbvia. Por exemplo, na forma tradicional nos Estados Unidos tem o OPT, que é efetivamente onde o governo oferece uma forma de patrocinar um aluno para um ano depois de formação, para ter uma experiência. Em princípio, é muito legal, uma coisa perfeita. Em prática, quase para todas as vagas lá tem uma multa. Você, agora ou no futuro, precisará de um tipo de patrocinador para tirar um visto. Uhum. E é muito difícil. Então, muitas vezes tem que pensar um pouco a longo prazo e os contatos mesmo para um brasileiro no Brasil, ou contatos nos Estados Unidos para tentar abrir as portas. E muitas vezes a experiência internacional, apesar de ter feito o LLM ou algo assim nos Estados Unidos, talvez seja uma oportunidade na Europa ou algo assim, depende. É muito importante investir em conhecer as pessoas. Uhum. Para mim, se não tivesse tido as relações com amigos do programa no LLM, quando eu estava fazendo o JD, não estaria aqui, não teria tido muitas outras oportunidades. Também, nos Estados Unidos tem tantas outras coisas, congressos, outras oportunidades para conhecer pessoas. E a pessoa pode aproveitar de fazer algumas coisas como ser aluno. Isso também pode abrir portas. Uhum. E se as pessoas tiverem uma oportunidade de conhecer a pessoa, a probabilidade de marcar algo no futuro, ver a pessoa em um país, é assim. E depende muito do outro fator, se a pessoa sinceramente gostasse de ser advogado no escritório, se gostasse de fazer outra coisa. Uhum. Eu conheço muitos brasileiros que fizeram LLM no Harvard que estão fazendo outra coisa. Uma fica, por exemplo, no conselho de administração de Nubank, tinha um posto no governo antes disso, e antes trabalhava no banco de investimento, e tem também o próprio fundo de investimento. Tem outros que fazem uma trajetória mais acadêmica. Tem outros que lançam outros projetos internacionais. Eu lembro de DB Voice, de uma advogada da Panamá, que tinha uma posição no gabinete do governo de Panamá e agora recebeu um posto no ONU ou algo assim. E trabalhava comigo no DB Voice. Então, depende muito do desejo da pessoa. Perfeito, perfeito. E existe algo que você faria diferente, pensando no seu tempo, tanto da graduação quanto do doutorado? Eu, na graduação, teria aproveitado de conhecer mais alunos do estrangeiro. Nos Estados Unidos, a gente tem que ir da casa, ir à universidade com 18 anos. A gente não tem suficiente experiência da vida para apreciar que quem está em Harvard ou algo, no meu caso, fora, todas as barreiras superadas para chegar lá, e que essas pessoas são extraordinárias e teria gostado de repetir, se pudesse, o que fiz no Stanford, no Harvard com esses alunos. É uma coisa que é uma oportunidade que tem. Então, por isso sempre estou falando como um pouco como um disco de conhecer pessoas é uma coisa mais importante lá. Perfeito, perfeito. E essas oportunidades para conhecer pessoas, você diz em ambiente acadêmico, em outros ambientes, como você acha que é o melhor jeito de se aproximar dessas pessoas, considerando também as diferenças culturais? Sim, é verdade. Qualquer estrangeiro chegando a esse programa vai notar uma diferença da cultura forte. Porque além de só ter a cultura do país da pessoa, vamos usar o Brasil como exemplo, a cultura brasileira contra a cultura americana, também a pessoa está entrando nessa subcultura da faculdade de Direito. E também depende muito da cultura do programa da LLM. Por exemplo, Stanford culturalmente queria pessoas mais para LLM por experiência de trabalho, em vez de pessoas recém-formadas. Uhum. Harvard acho que está mudando, mas na minha época tinha muito mais pessoas diretamente da faculdade no Brasil, ou a França, ou o que seja, para ir a Harvard. Nos Estados Unidos tem
alunos com experiência do trabalho e tem alunos que formaram da faculdade e vão agora ao doutorado na jurisprudência, na faculdade de Direito. Eu acho que tem que procurar pessoas onde vai ter mais em comum. Se você fosse, por exemplo, no seu caso, uma aluna já com experiência do trabalho, que vai para o Harvard, ou o que seja, você vai encontrar outros alunos que têm experiência mais parecida com você. Uhum. E pode ser natural. Outra coisa que acho que é muito, muito legal, tem algumas aulas onde tem trabalho um pouco mais prático. Trabalho em grupo. Isso é muito bom. Outra coisa que poderia ser bem interessante, no Stanford faz isso, não sei de outros, tem normalmente um conceito que se fala em inglês cross-registration, onde você pode ir a tomar uma classe em outra faculdade. Pode ser faculdade de negócios ou de pós-graduação normal. Nessa também vai ter a oportunidade, especialmente se fosse uma aula que tem um tipo de trabalho em grupo, vai ter a habilidade de conhecer pessoas e trabalhar de uma forma diferente. Eu fiz isso no Stanford. O máximo de cursos fora da faculdade de Direito, porque muitas vezes a cultura da faculdade de Direito é um pouco estreita na cultura nos Estados Unidos. Vai conhecer outras pessoas com outros interesses. E esse como trabalhando como time força essa interação. Eu conheci a primeira brasileira que eu conheci agora, é uma sócia super respeitada no Brasil, ganhou muitos prêmios, está no nível mais alto do escritório grande. Foi meu duplo, uma aula no Stanford. O esposo dela também estava no programa, então conhecia o esposo e foi um pouco assim crescendo. Então, acho que essa é a melhor oportunidade nessas situações de trabalhar com time. Isso, mesmo que pode parecer um pouco estranho, eu diria que essa oportunidade é ainda mais importante do tema da aula. Porque, por exemplo, na minha vida, minha conexão, minha presença aqui, as coisas que eu fiz, as amizades com elas, é resultado disso. Uhum. A aula teve que ver com reestruturação de dívidas, também com um professor brasileiro que trabalhava no IFC. Uhum. Foi uma aula muito, muito, muito legal. E o professor é absolutamente excelente. Mas o valor, ainda mais do que isso, que eu uso dia a dia, são todas as conexões e relacionamento que saiu dessa oportunidade. Então, essa seria uma dica. Procura esse tipo, onde vai ter como um tipo de group work assignment. Faz muito sentido. E Joe, você viveu bastante tempo no Brasil, você já passou um tempo aqui, você tem muitos amigos, muitas relações aqui no Brasil. Quais são as principais diferenças que você vê em relação ao ensino do direito aqui no Brasil e nos Estados Unidos? Essa é uma boa pergunta. Obrigado mesmo, é outra amizade com Carlos Portugal, eu tive a oportunidade de ver. Geralmente tem a chida diferença é a tradição de direito civil contra o common law. Tem muito mais força de memorizar coisas e código entender isso. Eu acho que a diferença principal nos Estados Unidos é um pouco mais como pensar sobre o assunto, como solucionar o assunto, muito menos de ter a capacidade de dizer essa é a lei. A assunção é que eu posso descobrir o que é a lei ou a regra nisso. Então, os advogados que têm maior êxito trabalhando com americano são os advogados do estrangeiro que adaptam a entender essa diferença. Também trabalhando na Espanha, nota. Muitos acham, eu falo o jogo de Skittles. Não sei se você gosta de Skittles de cor diferente. Uhum. É como, por favor, fale qual cor é o seu skill e eu vou te falar a regra. Então, não. A gente pode ser verde, pode ser amarelo. A gente tem que decidir dependendo um pouco do resultado. Então, essa diferença é a cor. Mas do outro lado,
por essa tradição, para um advogado brasileiro receber livros assim, na minha época, agora talvez esteja online, eles podem ler e memorizar tudo e dominar o tema 2 dias. Americano, ai, putz, tenho que ler isso, ai, que... E por isso tem campos de direito nos Estados Unidos, por exemplo, mercados capitais, securities law, onde vi muitos advogados do Brasil dominando com uma força top, porque para elas esse processo de como absorver todas essas regras é muito natural. Para o americano, isso não é uma coisa, tenho que para o único 250, e para advogado no Brasil isso é normal. Então tem essa variação e por isso muitas vezes pode encontrar advogados do estrangeiro com esse background, especialmente do Brasil, muito forte. E com o bar dos Estados Unidos estão fazendo muitas operações. Uhum. Assim. E Joe, acho que para a gente concluir o nosso episódio de hoje, como você sente que um LLM, um diploma universitário nos Estados Unidos, agrega valor para o currículo de quem vai? Eu acho que é uma mistura de coisas. Um é o poder do nome. De eu fiz isso e eu estava nos Estados Unidos ou que seja, se fosse outro país. Outro é parte de relacionamento e outro é o que as pessoas sinceramente poder aprender. São os 3 fatores. Normalmente tem muito mais valor no país de origem do que nos Estados Unidos, porque as circunstâncias, a habilidade de arrumar um trabalho nos Estados Unidos depende muito mais da situação econômica. Por exemplo, na época 2007, 2009 até 2012, o Brasil tinha uma explosão econômica de relevância. Tinha pessoas recebendo postos como International Associate, amigos meus, nos Estados Unidos, sem nem sequer fazer o LLM. Uhum. Então, não pode, o aluno nunca pode contar nas circunstâncias macroeconômicas do mundo. Então, tem que pensar um pouco no valor. Tem um custo bem alto. Fazer o bar pode ser um plus, mas tem menos valor, obviamente, no país de origem. Sempre uma coisa impressionante. Então, eu sinceramente acho que isso nessas coisas é como um tipo de validação da mesma pessoa, não só de habilidade acadêmica, mas também de experiência. No mundo comercial, trabalhar no estrangeiro sempre tem um valor mais alto do que estudar. Uhum. Mas ainda tem muito valor estudar. Mas essa habilidade de conhecer pessoas e abrir essas portas, essa é a coisa que não tem preço. Perfeito. Joe, acho que hoje a gente pode ficar por aqui. Muito obrigada por compartilhar suas experiências conosco. Foi um prazer te ter de volta aqui no PG On Air. Acho que a gente conseguiu esclarecer muitos pontos importantes hoje. Obrigado. Sempre é um privilégio e como pessoa com conexão com o Brasil, sempre gostaria de ajudar o Brasil a avançar nessas coisas, ter uma presença ainda maior no palco internacional. Muito obrigada, Joe. Obrigado. E muito obrigada a todos por nos acompanharem em mais esse episódio do PG On Air. Se você aí de casa quiser ficar por dentro das mais diversas áreas do direito, não esqueça de se inscrever e de ativar as notificações, além de nos seguir nas redes sociais que estão na descrição do vídeo. Tem alguma dúvida ou comentário? Deixe aqui que nós vamos responder. Muito obrigada a todos, semana que vem tem mais.